Olá, olá, como é que você está? Como é que tem se sentido hoje ou essa semana? Não sei se você está assistindo de manhã, de tarde ou de noite, mas espero que esteja sendo um ótimo dia para você, né? Que Deus esteja abençoando o seu dia, e já está, por você estar aqui assistindo, estar com saúde, né? Isso que é o mais importante na nossa vida. Então, conte para mim, como é que está sendo essa leitura? Na gravação passada, nós falamos aí do capítulo 10 e o 11, mexeu bastante com a gente, não é? Porque foi falado sobre as autoridades agressivas, abusivas do pai, né? Foi com a autora que contou alguns testemunhos, né, de pessoas que apanhavam, das costas machucadas, das meninas que apanhavam, né? Do rapaz que tinha a fobia, né? Vocês lembram? Então, como é que foi para vocês essas leituras? Como é que está sendo? Conta para mim. Eu tenho passado para vocês que o meu Instagram é Fonseca.integrar, mas não, é Juliane Fonseca só e tem um underline embaixo. Vocês conseguem encontrar facilmente ali pelo Instagram. Deixa eu partilhar aqui com vocês a página dos livros, das páginas, né, que nós vamos ler hoje. Hoje é o nosso penúltimo encontro desse livro maravilhoso. Capítulo 12 vai falar sobre o perdão. E depois, no próximo capítulo, e o último, na nossa gravação próxima, nós vamos falar sobre a prática, né? Vamos à prática, capítulo 13. A autora deixou aqui também dois anexos. Um fala sobre consequências do aborto, e a outra, ela tem uma mensagem para as mães que são solteiras. Muito bonita a mensagem que ela deixa aqui. Então vamos lá, com a guiança do Espírito Santo, pegue a sua água, o seu café, faça a sua oração, pedindo para o Espírito Santo nos guiar nessa leitura e que ele possa tratar no nosso coração tudo aquilo que precisa ser tratado. Vamos lá? O perdão. Este capítulo é bastante específico, direcionado aos leitores que se identificaram com um ou mais modelos de pais relatados no capítulo anterior. Seja o abuso de autoridade, a falta de provisão ou a ausência de atenção. Até o momento, eu não mencionei situações graves, mas sabemos que existem muitos pais que são abusivos sexualmente também. O grande questionamento é: me identifiquei. E agora? O que eu farei? Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. É a partir dela que iremos traçar um caminho para a solução desse problema chamado orfandade. E o primeiro passo que podemos dar é através do perdão. Como conseguir perdoar? O primeiro paradigma que precisamos quebrar é o de que perdoar é o mesmo que esquecer. Deus não dá amnésia a ninguém, porque isso é uma doença. O esquecimento é uma doença. Mas então, como é possível perdoar? Para responder essa pergunta, vamos primeiro à definição da palavra perdoar. Segundo alguns dicionários, abrir mão do pagamento de dívida, deixar de punir, dívida, ofensa, etc. Ver com bons olhos. Em nenhum momento vimos a definição esquecer do mal que te fizeram. Portanto, perdoar não é sinônimo de esquecer. Até hoje, eu me lembro de tudo que o meu pai aprontou, mas eu decidi perdoá-lo. O segundo paradigma que precisamos derrubar é o de que perdoar é o mesmo que parar de sentir dor. Para isso, vamos ao seguinte embasamento bíblico. Em Lucas 23, do 34, diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando Jesus proferiu essas palavras, ele estava pregado numa cruz, sendo zombado pelos seus agressores e recebendo o pecado de toda a humanidade sobre si. Será que ele não estava sentindo dor? Claro que estava. Mas quanto maior é a dor, maior é a grandeza do perdão. Eu peço que vocês tomem nota de algumas frases que estão aqui. Tem algumas que não dá para perceber, que eu passei o marca-texto, mas eu acho extremamente importante vocês anotarem no caderno de vocês, principalmente as referências, né, quando fala Lucas 23.
para tomar mais atenção, quando nós, além de ler, acompanhar a leitura, quando nós também anotamos, é uma forma de gravar duas vezes. Então, olha só, nós falamos aqui até o seguinte, que às vezes nós achamos que perdoar é esquecer, e aqui a autora deixa bem claro que o significado dessa palavra, até mesmo nos dicionários, não tem nada a ver com esquecer. Depois a autora está trazendo que o perdoar, às vezes as pessoas acham que para de doer. E aí ela está dando um exemplo de que Jesus, na cruz, estava doendo. E nem por isso ele deixou de perdoar, não é? Então aqui ela fala: quanto maior é a dor, maior é a grandeza do perdão. E o motivo que Jesus encontrou para perdoar a humanidade é o mesmo que eu te dou hoje para você conseguir fazer o mesmo. Perdoe o seu pai, porque ele não sabia o que estava fazendo. E provavelmente até hoje não sabe. Basta alguém levar essa informação e que seja você. Abrir os olhos dele e, através da grandeza do teu perdão, mostrar Cristo em você. E que ele possa conhecer Cristo através de você. E possa realmente saber o que é que ele fazia. Né? Em alguns casos, não são todos. Muitas vezes as pessoas sabem o que está fazendo. Mas talvez não saibam assim, ó, nesse sentido, né, da grandeza daquilo que eles estão fazendo, na parte principalmente espiritual, sabendo que eles são referência de Deus aqui na Terra para os filhos, né? Então, essas consequências que a autora diz aqui, porque eles não sabem sabiam o que estavam fazendo. O que é perdoar? Em outras palavras, perdoar é riscar a dívida. Mas também perdoar é obedecer. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, porque o vosso Pai Celestial para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso está no Novo Testamento, Marcos 11, 25 ao 26. Diferente de que muitos pensam, perdoar não é um sentimento, mas um ato de obediência. Perdoar é um verbo, e a definição de um verbo é classe de palavras que expressa a ação. Dicionário Aulete. Logo, perdoar é uma ação. E se é uma ação, está na mesma classe de palavras dos demais verbos, como levantar, correr, gritar, andar, beber, etc. Podemos, inclusive, conjugar esses verbos. Eu corro, tu corres, ele corre. Eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa. Ambos são verbos e para que eu os execute é necessário uma tomada de decisão. A palavra de Deus é clara ao dizer o verbo perdoar no modo imperativo afirmativo. Perdoai indica uma ordem. Por isso, eu te desafio hoje a tomar essa decisão e perdoar. Perdoe porque o seu pai, aquele que produziu tantas feridas em seu coração, era uma pessoa que não conhecia a Deus, não tinha luz e fez tudo errado. Perdoe porque, na verdade, ele não sabia o que estava fazendo. Principalmente porque não tinha luz, né? Não tinha Deus no coração. Perdoe, e às vezes, é isso que eu quis dizer, muitas vezes ainda nem tem. Perdoe porque talvez ele fosse uma pessoa presa nas trevas, ou ainda está, né? Perdoe porque às vezes ele estava simplesmente repetindo aquilo que fizeram com ele. O que nós precisamos é orar, mesmo sentindo raiva, sentindo dor, até mesmo porque durante a oração o Senhor vai criando no nosso coração o genuíno perdão da liberação. Porque no início é esse imperativo afirmativo que nós vamos fazer, obedecer, perdoar. É olhar para essa relação que nós temos com Deus primeiro, para depois com as pessoas do nosso lado, e perdoar porque é uma ação, é um mandamento, é uma coisa que o Senhor nos deu para fazer. Né? É um indicativo, uma ordem. É uma ordem, então nós precisamos cumprir essa ordem em amor a Cristo, a Jesus, a Deus, a sua palavra. Aquela conversa de que não podemos dar o que não recebemos não vale quando temos Jesus. É verdade, isso é uma mentira. Muitas vezes nós damos muito mais do que recebemos, muito mais. Pois neste caso, podemos, e eu sou a prova disso, viva disso. Eu fui a criança mais carente que eu conheço, mas hoje
eu também sou a mais carinhosa que eu conheço. Sabe por quê? Porque eu percebi que já tinha perdido tanto tempo na época em que não conhecia Jesus, que eu decidi não continuar perdendo a vida toda. Entendi que o tempo de começar a ganhar havia chegado. Eu tenho 2 filhos e 6 netos. E como sou muito beijoqueira, eu criei uma regra com todos eles. Todas as vezes que estivessem no carro e passássemos por um sinal vermelho, devíamos aproveitar o momento para beijar. Afinal, para que serve o sinal de trânsito? E eu sempre fiz e faço isso até hoje. Então, minha neta Gabriela, aos 18 anos, quando foi à África, em uma viagem missionária, em um lugar, em um lugar distante, chamada Uganda, Sudão. Me contou algo que me emocionou. Ela me disse: Vó, cada vez que eu parava num sinal de trânsito, eu lembrava dos seus beijos. E isso me alimentava durante o trabalho missionário. Você tem valor. O espírito de rejeição que se instala em nossa alma é uma matéria-prima nas mãos do diabo, usada para nos diminuir e anular o nosso valor. Tome nota dessa frase, pause o vídeo e escreva isso. O espírito de rejeição que se instala em nossa alma é uma matéria-prima nas mãos do diabo, que o diabo usa para nos diminuir e anular o nosso valor. Você tem valor, ele diz, porque se você tivesse valor, o seu pai cuidaria de você e as prostitutas não seriam mais importantes do que você. E ele vai fazendo esses e outros pensamentos permearem nossas mentes por tanto tempo até acreditarmos nele. Mas isso não é verdade. É uma mentira. Qual é o valor de um anel de ouro? Por que caracterizamos esse objeto como valoroso? Porque é uma joia feita de metal precioso, raro na natureza, chamado ouro. Portanto, o anel de ouro tem valor em si mesmo, porque a natureza é valiosa, e não porque está sendo usado no dedo de uma pessoa. A joia possui valor ainda que esteja guardada, sem uso, ou até mesmo quando é jogada na lata do lixo. Tome nota essa frase também. As circunstâncias externas ou o ambiente em que o anel se encontra não interfere no valor que lhe é atribuído. Vou repetir. As circunstâncias externas ou o ambiente em que o anel se encontra não interfere no valor que lhe é atribuído. Agora imagine como esse anel, agora imagine-se como esse anel e entenda que não é o fato de você ter sido acolhida que faz o seu valor. Você tem valor porque ele decorre da sua natureza. Imagem e semelhança de Deus. Então tomem nota também. O meu valor vem porque sou a imagem e semelhança de Deus. O meu valor está na minha natureza, aquilo que eu sou e fui criada pela imagem e semelhança de Deus. Esse é o meu valor. Na verdade, não é o anel que perde o seu valor quando é jogado fora, mas a pessoa que jogou o tesouro fora que o perde. Consegue entender o exemplo dessa autora? A pessoa que jogou o anel no lixo é que perdeu o valor, mas aquele objeto continua sendo valoroso. Eu fui rejeitada, mas isso não tirou o meu valor. Quem me rejeitou foi quem perdeu. Portanto, os nossos pais nos perderam, e se eles fizeram isso conosco. Aí você pode analisar as pessoas que estão em sua volta, que desvalorizaram, tentaram te desvalorizar, o quanto elas perdem em não ter você. Aí vocês vão entender aqui mais um pouquinho, ó. O meu pai perdeu a menininha dele. Ele não participou de nenhum acontecimento da minha vida. Foi o meu marido, Otto, que me incentivou e apoiou a retomar os estudos, porque ele me conheceu quando eu tinha apenas 14 anos. Ele compreendeu o meu valor de caráter e integridade. Quando eu passei no concurso para juíza federal, a minha neta mais velha já tinha nascido. E o meu pai perdeu tudo isso. Quando eu retomei os estudos, eu já estava casada e tinha vergonha de ir para a escola
porque eu perdi a conta de quantas vezes me perguntavam quem eram os meus pais. Recordo-me de um episódio em que eu fui humilhada em praça pública na cidade de Aquidauana. E tudo isso fazia sentir raiva do meu pai. Porém, teve um dia, quando a minha filha já estava com 12 anos de idade, que eu comecei a enxergar o meu pai como vítima. Naquele dia, ela chegou da escola e me fez a seguinte pergunta: Mamãe, quem é o seu pai? Até hoje eu não sei o que conduziu a fazer essa pergunta. Se foi alguma tarefa da escola sobre família, se era o dia do avô, ou simplesmente porque ela estava curiosa mesmo. Só sei que naquela hora minha ficha caiu e eu pensei: meu Deus, meu pai perdeu a mim e também está perdendo os meus filhos e a próxima geração. E foi então que eu comecei a me indagar sobre a possibilidade de reaproximação do meu pai. Se sou eu que conheço a Jesus, experimentei uma graça abundante e não ele, o que eu deveria fazer? Essa pergunta nós devemos fazer, né? Se somos nós quem experimentamos a graça abundante que Jesus nos deu, se ele perdoou os nossos pecados, quem somos nós para não perdoar os pecados dos nossos irmãos, principalmente dos nossos pais, que também é considerado irmão na Bíblia? Então, não é ele, sou eu. Então, o que que eu deveria fazer? No fundo, a autora diz que eu já sabia a resposta. Eu deveria oferecer parte dessa grandiosa graça ao meu pai. Assim como ela recebeu a graça, ela queria oferecer a graça para o pai. Ora, se eu recebi algo tão grande de graça, por que eu não compartilharia? É como se eu recebesse um galão de 20 litros de água limpa, potável, e não desse um copo de 100 ml a uma pessoa sedenta. E foi nesse momento que o perdão aconteceu e eu decidi procurar o meu pai. Na época, ele morava em Belo Horizonte, Minas Gerais, e estava casado pela terceira vez, depois da minha mãe. Existem duas possíveis maneiras para restaurar um relacionamento perdido. Tomem nota aí, no caderno de vocês ou no livro. A primeira é quando cada uma das pessoas envolvidas constrói parte de uma ponte em dois extremos, a fim de se encontrarem no meio da mesma. A segunda é quando somente um dos indivíduos decide construir a ponte sozinho para chegar do outro lado. Na segunda maneira, o outro pode não querer, mas ainda assim você decide ir ao encontro dele e quebrar a barreira de separação que existe entre vocês. E esse foi o método que eu escolhi usar. Eu decidi construir essa ponte sozinha. Não por mim mesma, mas porque o Espírito Santo me incomodou a agir assim. Lembrando que essa relação foi quebrada por obra de Satanás, né? Vamos lembrar que o livro todo está baseado nisso, na figura do pai que Satanás sempre tentou e consegue muitas vezes abalar no nosso relacionamento, nossa família. Quando eu finalmente cheguei quando eu finalmente cheguei à sua casa, ele ficou tão surpreso que não conseguiu pronunciar uma palavra sequer, ao mesmo tempo que não tirava os seus olhos de mim. Então, aproximei-se dele e disse: Pai, neste momento ele começou a se defender com argumentos de que não sabia, que não havia sido que, com argumentos de que sabia que não havia sido um bom pai e que tinha feito tudo errado comigo, e que estava incomodado com isso há tantos anos. Mas eu o interrompi e disse: Pai, não é sobre isso que eu vim falar. Ainda assim, ele tentou justificar mais umas 3 vezes pelos seus erros e pecados, mas eu já estava convicta do que queria dizer. E não era sobre o passado, nossa separação, mas sobre o presente, o nosso reencontro. No entanto, a cena se repetia de novo e de novo, até que eu percebi que precisaria ser mais incisiva e se quisesse falar algo. Então eu coloquei uma das minhas mãos sobre a boca dele e enfim disse: Pai, sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim falar ao Senhor que eu tenho uma filha e você não a conhece. Ela precisa te conhecer, saber quem você é e te chamar de avô. Eu quero que o Senhor vá à minha casa
Tome os meus filhos no braço, e eu quero que o Senhor conheça as minhas crianças. E ele continuou me olhando sem dizer uma palavra, então continuei: Pai, tem outra coisa que eu vim fazer aqui. Eu vim para escutar a batida do seu coração. Na verdade, naquele momento eu não sabia por que eu queria fazer isso. Eu só descobri após muitos anos, quando eu estava em um aeroporto com o Otto e vi um homem com uma criança no colo. Observei como aquele homem segurava aquela criança, com uma das mãos ele sustentava as costas da mesma e com a outra ele punha a cabeça dela sobre o seu peito. No momento em que vi este cenário, Deus falou comigo que o tímpano dos bebês é mais sensível e eles podem escutar as batidas do coração de seu pai. Foi quando. Um minutinho, gente, deixa eu ver se está gravando aqui certinho. Tá sim. Foi quando compreendi o motivo pelo qual os bebês gostam de deitar em cima da barriga do pai, para escutar as batidas do coração. E entendi o porquê eu desejei escutar a batida do coração do meu pai naquele dia, porque ele nunca havia me pegado no colo. Eu já era uma mulher com uma filha de 12 anos, e tudo que eu queria era ouvir as batidas do coração do meu pai. Então, aos poucos, eu me aproximei daquele homem que estava parado como uma estátua, e encostei a cabeça no peito dele. Lembro-me de que o seu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ele ficou estupefato e não demonstrou reação. E eu lhe disse: aguenta, porque tem mais. Eu não quero cobrar nada do Senhor, tudo o que eu quero é um abraço. Sendo que o corpo dele estava completamente rígido e ele estava muito sem graça com aquela situação. Então, eu fui ensinando como se abraça uma filha. Tomei os seus braços e coloquei-me em volta de mim e ali, naquele abraço, eu permaneci por um bom tempo. Para completar, eu disse a ele que ainda faltava mais uma coisa que eu tinha ido buscar: a bênção paterna. Eu lhe pedi: Pai, eu quero que o Senhor me abençoe como um pai abençoa um filho, porque até aquele momento eu nunca havia recebido uma bênção do meu pai. Mas ele me respondeu que não sabia fazer isso. Então eu pus a mão dele sobre a minha cabeça e o ensinei a abençoar, dizendo: Pai, agora repete as palavras que eu te disser. E eu comecei a falar a bênção que eu queria receber. Minha filha, eu te abençoo para que você prospere e que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida e que você tenha experiências preciosas com o Senhor. Eu coloquei uma carinha triste aqui do lado, mas não dá para ver. Após tudo isso, permanecemos no mesmo lugar, abraçados por um longo período. O que eu quero hoje relatar, o que eu quero hoje relatar dois frutos que colhi devido a essa experiência. O primeiro fruto, eu comecei a ver Deus como Ele é. É só após mesmo esse perdão a gente começa a entender a Deus como Ele é. Comigo foi uma experiência parecida com isso. Depois disso, apesar de eu ser uma ovelha, serva de Deus, líder no ministério e muito atuante na obra do Senhor, eu era órfã espiritual. Eu sabia tudo sobre Deus, decorava muitos versículos e os pronunciava sem precisar ler, mas eu nunca havia escutado a voz dele. Eu era religiosa, porque este é o resultado que a orfandade espiritual gera em nós. Sabemos tudo sobre Deus, mas nunca conseguimos alcançar o seu coração. No entanto, o primeiro fruto daquele dia foi que Deus passou a ter livre acesso ao meu coração e eu ao dele. Eu deixei de ser órfão espiritual para ser filha de Deus. Hoje, eu entendo o que eu fiz naquele dia foi, na verdade, um ato profético. Segundo ponto, iniciou-se o processo de conversão do meu pai. Eu digo com convicção que o meu pai viu Jesus naquele dia. Ele viu Jesus em mim, porque o dedo de acusação, a palavra dura e o desprezo haviam ido embora e foram trocados por amor, graça e perdão. Ele viu uma filha na frente dele. Jesus não me cobrou nada, apenas me recebeu como filha. Ele não me acusou dos meus pecados, simplesmente me fez sentir amada e perdoada. Inclusive, o dia em que eu tive encontro com Jesus
foi exatamente 4 dias depois de eu ter desejado pegar a faca da cozinha para matar o meu próprio pai. E ainda por cima, estava com um plano de me tornar prostituta. Eu planejei deitar-me com metade dos homens da cidade para depois poder dizer ao meu pai: Pai, o senhor gosta de prostituta, não gosta? O senhor deixou a sua família por elas, não foi? Então agora o senhor também pode me amar, porque eu me tornei uma delas. Mas apesar de tudo isso, Jesus me recebeu e não me acusou de nada, e ele me amou daquele jeito. E eu sei que o meu pai viu Jesus em mim, porque eu não cheguei a ele com o dedo acusador, mas disse que o amava, que o queria como meu pai, que desejava ser sua filha e nada mais. Tempos depois, meu pai se converteu e eu abandonei a religiosidade. Você acabou de conhecer uma parte da minha história, e eu sei que eu não sei nada sobre a sua. No entanto, não importa como tenha sido o seu relacionamento com seu pai, não permita que isso interfira no seu relacionamento com Deus. Libere o perdão. Entenda, de uma vez por todas, que você não é fruto de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Os homens não possuem o poder de colocarem um espírito dentro do ventre de uma mulher. É Deus quem faz isso. Os filhos são espíritos que vêm de Deus e voltam para Deus. Portanto, a sua existência é fruto do desejo do coração dele. É isso que define o tamanho do seu valor. Se você é alguém que foi abandonado quando criança, os seus pais não fazem ideia do que perderam. Você é o anel precioso que eles perderam. E a pessoa que encontrou esse anel e colocou no dedo foi quem ganhou essa joia tão valiosa que é a sua vida. Ah, se você fosse capaz de mensurar o tamanho do seu valor, você tem muito valor. Todavia é necessário que você libere o perdão, para que todos aqueles que te perderam, porque sem este perdão e essa graça, você terá dificuldades para alcançar o coração de Deus como Pai. E eu creio que, assim como eu, você não deseja perder a vida toda, não é mesmo? Se você já perdeu com o seu pai, se você já perdeu com o seu pai biológico, vai querer também perder com o Pai Celestial? É. Por isso, perdoe, porque eles, os seus pais, não sabem o que fazem. Se eles conhecessem o valor que você tem e se soubessem a preciosidade que é ter um filho, que essa é a maior herança que alguém pode ter na vida, eles não teriam agido da maneira como agiram com você. Isso são palavras bíblicas, né? Nós sabemos que os filhos são heranças do Senhor. Deus me deu tantas coisas, tantos bens, tanta honra, mas se um dia ele me perguntasse se eu era capaz de entregar tudo pela vida dos meus filhos, eu diria prontamente sim. E aí eu marquei aqui embaixo, né? Os filhos são herança do Senhor. A autora já disse que nós não criamos filhos, nós temos eles como presente, mas nós somos aqui, nós criamos os filhos que são do Senhor, dados a nós como presente, mas eles são do Senhor. Os meus filhos são mais importantes do que tudo. Nós já estamos quase encerrando. Por isso que o sacrifício de Deus foi dar o filho dele, pois esse é o maior sacrifício que ele poderia ter feito. Você é um filho, uma filha amada do Pai. E tudo o que ele quer é que você se relacione com ele como um filho se relaciona com um pai. Neste momento, eu gostaria que você interrompesse um pouco essa leitura e dedicasse um tempo para liberar perdão. Se após ter chegado a esta página, você conseguiu identificar as feridas que estão abertas em seu coração, produzidas pelo seu pai biológico, eu te encorajo a abrir a boca e liberar o perdão. Perdoe o pai que te ofendeu. Perdoe o pai que te amaldiçoou. Perdoe o pai que preferiu palavras de maldição sobre a sua vida e disse que você não iria dar em nada. Perdoe o pai que te rejeitou e não te recebeu quando você foi atrás dele. Escolha perdoar para que o seu coração seja limpo e você possa receber Deus como um pai.
Se você desejar, eu encorajo a fazer esta oração comigo. E aí nós vamos fazer juntos, tá bem? Então, se você quiser pausar primeiro o vídeo, listar ou pensar em tudo aquilo que o seu pai te fez, todas as feridas que ainda estão abertas, as feridas que você está aí com dificuldade de liberar perdão, coloque tudo na tua mente, traga tudo à tona agora, e depois você sente numa posição, se você quiser se ajoelhe enquanto você ouve as minhas palavras, que é uma oração bem pequena, que eu vou fazer junto com você, e que você possa orar essa oração comigo, fazer essa oração comigo, com a decisão no teu coração de perdoá-lo. Lembre-se que não é esquecer e não é ausência de dor. É uma decisão de uma ordem de Deus para que sejamos também perdoados. E faça essa oração quantas vezes for preciso, até que você consiga gerar no teu coração esse perdão, até que o Espírito Santo, né, gere em teu coração esse perdão genuíno. Então vamos lá? Faz a sua pausa, um vídeo, pensa em tudo aquilo que seu pai te fez, aquilo que está muito aberto dentro do teu coração, e depois você dá play de novo e nós vamos orar juntas. Pai Celestial, neste momento eu perdoo meu pai biológico pelo descaso que ele teve comigo. Eu perdoo pela violência que eu sofri, pela falta de atenção e afeto, e também pelo abandono. Eu perdoo. E eu te peço que me visite nesta hora como um pai, um Abba Pai, e limpe todo o resíduo de orfandade que está impregnado em meu coração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Se você quiser depois, repete essa oração, inclua mais coisas que o Espírito Santo for trazendo à sua mente. Mas faça essa oração. Agora sinta-se à vontade para continuar essa oração com suas palavras. Lembre-se de ser o mais sincero possível, porque você está falando com o seu Pai. E à medida que você for liberando o perdão, o Senhor irá te enchendo da graça, amor e paternidade dele. Lembre-se, à medida que você for liberando o perdão, o Senhor vai liberando o perdão dele para você. Ele vai enchendo você de graça e você vai transbordando a graça na vida das pessoas que você precisa perdoar. Principalmente o seu pai, que é o tema do nosso livro, né, da nossa leitura. Ele vai enchendo o seu coração, né, a sua vida de graça, amor e a paternidade dele. E você vai conseguindo se ver cada vez mais como filha amada, filho amado dele, que é isso que você é. Lembre-se que o seu valor não está nas coisas, na tua imagem, está por você ser a imagem de Deus, imagem e semelhança. E quem que fez tudo isso com você, se seu pai te abandonou, te rejeitou, te abusou, né, foi agressivo, ele perdeu. Ele perdeu uma joia preciosa, que é você. Espero que essa leitura toque no teu coração. Nós vamos encerrar aqui, mas que você tenha aí muito trabalho para fazer com o Espírito Santo. E ele vai te guiar. Até a próxima.